Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforme e pela revista Em Comunidade. Hoje nós temos o imenso prazer de receber Daniel Munduruku, escritor, doutor em educação pela USP, autor de mais de 50 livros e candidato a uma das 4 cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Seja bem-vindo, Daniel. Uma honra ter você hoje conosco. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com os nossos amigos. É sempre um privilégio, né, poder chegar tão longe, fazer com que a voz da gente atravesse aí os oceanos, os mares, né, para poder chegar a outros cantos e mais pessoas poderem conhecer um pouco o trabalho que a gente desenvolve e conhecer um pouco melhor a cultura brasileira a partir do olhar dos povos indígenas. Muito obrigado. Que são os povos originários do Brasil, não é? Mas antes que a gente continue essa conversa, eu gostaria de pedir a vocês que nos seguem, que curtam esse vídeo, que compartilhem, que se inscrevam na nossa página e que se tornem membros desse canal. Contamos com você para divulgar essa importante mensagem. É um prazer para nós, sobretudo, estar do outro lado do oceano e vendo o protagonismo dos povos indígenas no momento. Foi muito bonito ver a manifestação lá na Esplanada dos Ministérios, e eu gostaria de começar perguntando a você o motivo da manifestação e o que é a PL 490, para o pessoal da Europa entender o que é, de que se trata a luta dos povos indígenas. Hoje não, perfeitamente. Falo com prazer, só queria antes dar algumas informações para poder contextualizar, né, para que as pessoas entendam bem do que nós estamos falando. O Brasil é formado hoje por um contingente de cerca de 1 milhão de pessoas que são de origens diversas, mas todos eles reunidos nesse conceito de povos originários. São 305 povos indígenas, falantes de algo em torno de 274 línguas que estão faladas em todo o território nacional, né, e que formam efetivamente uma diversidade cultural e linguística bastante importante. Esses povos, esses 305 povos, eles estão em diferentes em momentos de contato com a sociedade nacional, desde povos que têm 500 anos, né, de contato permanente, até povos que ainda estão praticamente isolados, sem contato nenhum com a sociedade brasileira. Então, durante muito tempo, a política do Estado brasileiro era uma política sempre de negação, né, dessas populações, ou eram políticas chamadas de integracionistas, que significa dizer que toda a tarefa do Estado brasileiro era no sentido de colocá-lo, integrá-lo dentro da sociedade nacional, apagando as identidades dessas populações. Essa política veio sendo desenvolvida desde o século XVI, eventualmente, até o século XX, né, quando, ali em 1988, o Brasil, tendo ultrapassado o momento do golpe militar, né, em que um novo governo civil assumiu, foi também feita uma nova Constituição, e nessa Constituição o Estado brasileiro finalmente entendeu que os povos originários eles não estão de passagem para o mundo dito civilizado, né? São povos que já são completos em si, que têm toda uma dinâmica, toda uma cultura, toda uma forma de olhar para o mundo e, efetivamente, tem também o direito a uma política muito própria, muito especial, uma atenção especial por parte do Estado. A Constituição brasileira, essa nova, de 88, ela aprova, portanto, um novo tratamento, um novo cuidado que o Estado brasileiro tem que oferecer
aos nossos povos, constituindo assim os indígenas como sujeitos de direito. Ou seja, nós não precisamos mais deixar de ser indígenas para sermos brasileiros. Nós já somos brasileiros de origem, não é? E temos todo o direito de mantermos as nossas tradições e as nossas culturas, cabendo ao Estado brasileiro dar o suporte para que isso dê continuidade. Então, a 1988 foi assim um ano importante na construção de uma nova de um novo relacionamento com a sociedade brasileira, dos indígenas com a sociedade brasileira, e isso fez com que, né, os nossos povos começassem a ser considerados brasileiros plenos e, portanto, com direitos diferenciados dentro dessa mesma sociedade. Pois bem, a partir daí, então, o que estava determinado nessa Constituição é que todo o território habitado pela população indígena deveria ser demarcado. A demarcação das terras, nós assim o chamamos por aqui pelo Brasil, é uma forma de garantir que um determinado território habitado por um povo originário ele seja de usufruto exclusivo daquele povo. E cabe ao Estado brasileiro, portanto, oferecer condições para que essas populações possam viver, né, de uma forma digna dentro daquele seu território, sem abrir mão da sua identidade. Isso é algo que está na Constituição, mas que nunca foi efetivamente efetivado, né? Nunca foi realizado. De modo que, ainda hoje, as terras indígenas, são mais de 500 territórios indígenas, né, por todo o Brasil, habitado por essas populações, mas uma grande parte desses territórios não estão demarcados por falta de uma vontade política, por falta não por falta, mas por conta dos interesses também dos grandes latifundiários, né, das pessoas garimpeiros, mineradores, pessoas que têm muito interesse nessas terras, eles não deixaram que se avançasse a demarcação desses territórios. E isso vem nos últimos 30 anos acontecendo, portanto, sendo empurrado, né? Empurrado para frente sem ser resolvido, inclusive pelos governos de esquerda que por aqui passaram. Então, ficou algo muito sem solução até o momento. Quando, mais recentemente, com esse novo governo, né, que é um novo governo que faz uma política velha, né, que é a política dos militares dos anos 70. Né, quando o atual presidente assume, ele assume garantindo para esses mesmos setores que sempre foram contra as populações indígenas, ele garante que não vai demarcar terra, que não vai dar nenhuma atenção aos povos originários, que não vai, enfim, proporcionar uma vida digna, né, para a população indígena e passa, assim, literalmente a perseguir essa população, né? Seja não demarcando essas terras, mas também não dando o atendimento necessário. Aliás, ele faz isso nomeando para uma secretaria, né, chamada Secretaria da Família, uma mulher evangélica, né, que sempre trabalhou dentro das terras indígenas como pregadora, como pastora, e para fazer a política pública do Estado brasileiro, né? Ou seja, a política de acordo com os interesses deles, que era essa, sempre de tentar fazer com que os povos indígenas fossem considerados inferiores e que deveriam, portanto, ser integrados à sociedade brasileira. Ora, então nós chegamos a esse momento de um governo completamente remando para trás, né? Nadando contra a maré dos direitos já conquistados, e ele começa a organizar todo o setor que o apoia, que nós chamamos aqui no Brasil as bancadas, né? As bancadas que são bancadas políticas, parlamentares. Existem 3 bancadas principais que são chamadas BBB.
a bancada da Bíblia, a bancada da bala, do armamento, né? E a bancada do boi, que é a bancada do agronegócio. Essas três bancadas formam uma maioria absoluta dentro da Câmara e elas são responsáveis por influenciar as leis que vão de acordo com os interesses desse segmento da sociedade. Portanto, a gente, influenciado por isso, e hoje a gente sabe, né, bancado pelo próprio governo, as terras indígenas começaram a ser invadidas por garimpeiros, as terras indígenas começaram a ser atacadas, né, as lideranças começaram a ser perseguidas novamente, porque isso levaria a discussão a acontecer, né? E efetivamente está indo, e eles ressuscitaram aí, por assim dizer, uma PL, um projeto de lei, né, que é essa PL 490, que impossibilita a demarcação de terra indígena. Impossibilita. Ou seja, esse projeto de lei garante que não haverá nenhuma demarcação de terra indígena doravante, né? É um projeto de lei pernicioso, nocivo não apenas às culturas indígenas, mas nocivo, sobretudo, à própria cultura brasileira, né? Que é composta por esses diferenciais todos de cultura. Isto este projeto de lei é a garantia de que os garimpeiros, de que os madeireiros e, sobretudo, o agronegócio entrem para as terras indígenas por aquilo que sempre foi um modo de vida indígena e destruam tudo aquilo e se apropriem daquilo, dessas terras, em benefício próprio para o agronegócio, para a exploração de madeiras e para o garimpo. E eles ficam então senhores e vocês ficam sem nada. É isso que é o efeito desse projeto de lei. É isso que é o efeito, é a destruição efetivamente da Amazônia como um todo e daqueles que defendem, que protegem o meio ambiente, que são as populações indígenas, populações ribeirinhas, e agora também eles passaram a atacar as áreas de conservação ambiental, né? Porque elas também estão localizadas em territórios estratégicos dentro do Brasil, que são muito cheias de minério, né? Então, são ricas em minério, e tem toda aí uma indústria mineradora que está com muita vontade de tomar conta desse espaço e poder efetivamente explorar isso de uma forma comercial, né? Ou seja, para que os objetivos do atual governo se concretizem, né, que é mesmo não demarcar terra, não incluir os povos indígenas em programas de atendimento, eles vão fazer exatamente, eles vão destruir, né, com um certo grau de crueldade, as reservas indígenas, abrindo essas reservas para a exploração mineral. O que vem agora, daqui para frente, essa PL já foi aprovada, ela ainda tem alguns trâmites até que ela, de fato, vire lei, né? E o movimento indígena está organizado para tentar não permitir essa aprovação total, mas, para além disso, tem uma outra discussão chamada de marco temporal, que é uma outra questão que agora está no colo do Supremo Tribunal Federal, que deve julgar ou não, e essa lei deve garantir ou não essa lei do marco temporal. O que é o marco temporal? É uma lei que sugere que as terras que os indígenas ocupam, só são, de fato, de usufruto desses povos a partir de 1988. Ou seja, os povos indígenas que estavam em um determinado território têm o direito àquele território desde que eles estejam ali em 1988. Com isso, os outros povos que foram expulsos do seu território original,
eles já não teriam direito à demarcação dos seus territórios. Por isso, o tal do requinte de crueldade, né? E você vê alguma possibilidade de, acabando este governo, nas próximas eleições, isso pode ser revertido? Vocês têm esperança nisso? A gente acredita muito que é possível, porque do mesmo jeito que as pessoas elegem um e faz essa maldade toda, né? Existem aqueles que são mais aliados aos direitos humanos que podem e devem lutar para que o governo mude, e mudando a gente mude também um pouco essa visão destrutiva que está aí. Nós estamos, de fato, aqui no Brasil, vivendo um momento muito, muito obscuro, né? De muito obscurantismo, de muita negação, né? Isso está um pouco espalhado pelo mundo todo, mas o Brasil parece que ele concentrou toda a maldade, né, aqui de uma vez só. E a gente está lutando para que a gente consiga reverter minimamente, para não perder totalmente os direitos que foram conquistados, né? E eleger alguém que possa depois dar continuidade a esses direitos, né? Porque se eventualmente esse governo continuar, aí eu diria que a esperança mesmo teria dado espaço totalmente para o pessimismo completo. E os povos indígenas não procuraram que fosse decretada a inconstitucionalidade desse projeto de lei 490, porque claramente atentava contra a Constituição? Então, um dos viés, né, das possibilidades de barrar é justamente jogar isso para o Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a última palavra sobre a inconstitucionalidade ou não de tal projeto. Então, isso já está nas mãos, né, do Supremo, para que ele delibere a respeito disso. Acredita-se que é, de fato, inconstitucional, mas os advogados dos fazendeiros, né, dos interessados, da bancada do boi, né, são muito fortes, muito poderosos. E o governo brasileiro ele tem nas mãos, agora, atualmente, toda a Câmara de Deputados. Ele comprou essa Câmara toda. Portanto, ele tem, digamos, um caminho aí quase certo de que eles vão acabar aprovando isso, à revelia, inclusive, da própria Constituição brasileira. Eu fazia ainda uma outra pergunta, que é a seguinte: além da agressão e do roubo das terras dos povos indígenas, que males é que tem, nomeadamente no que toca à saúde, no que toca à consciência, à violação das consciências dos povos tradicionais? O que é que essas três bancadas, nomeadamente os pastores evangélicos, sobretudo os neopentecostais, que efeito é que a invasão dos vossos territórios e a tentativa de vos converter à religião deles, de vos mudar completamente a maneira de pensar e de estar no mundo e de se relacionarem com a natureza, até que ponto é que isso tem prejudicado a saúde dos brasileiros, dos brasileiros indígenas? Na verdade, isso mexe tudinho, sabe, Henrique? Mexe com todo a nossa compreensão de mundo, na verdade. Né? Desde o século XVI, com a chegada dos jesuítas, né, trazidos junto com os colonizadores daquele momento, já havia um interesse muito grande nesse sequestro da alma indígena. Né? Sempre foi assim e tem sido, durante muitos séculos, a própria Igreja Católica que tem feito esse sequestro. E, mais recentemente, no século XX, sobretudo no comecinho do século XX, na metade do século XX, em que os evangélicos
foram chegando devagarinho, né, vindo sobretudo da América do Norte, e vinham para cá com o interesse, diziam, né, de evangelizar, mas eles vinham também com um interesse escuso, que era de conhecer a biodiversidade brasileira para poder tirar dela os seus princípios ativos e transformar em remédio. Havia todo o interesse nesse ponto, e o golpe militar de 1964 ele foi patrocinado um pouco por essa vertente, né, norte-americana, e os militares acabaram abrindo totalmente a Amazônia, principalmente a Amazônia, porque tinha ali um desejo de exploração da biodiversidade, né, o que é chamado de biopirataria, né, hoje. E eles ocuparam o espaço da Amazônia com suas igrejas, com suas bíblias, com o conhecimento das línguas que eles começaram a ter, né, e começaram a converter as populações indígenas para um fundamentalismo religioso, que esse sim mais perigoso ainda do que o da Igreja Católica. Então, isso, claro, cria toda uma desestruturação social, né, nas nossas populações, mexe muito com o imaginário e com tudo aquilo que é a nossa cosmovisão de mundo, a cosmogênese, como nós nos compreendemos parte desse mundo, e vai criando uma dependência econômica do sistema capitalista, porque, no final das contas, a Igreja exercia muito o paternalismo, né? Doava coisas, entregava coisas, prometia, transformava lideranças indígenas em pastores, pastoras, né? Para que assim eles pudessem justificar, inclusive, a sua permanência em território indígena. O Brasil, desde a Constituição de 88, sempre foi assim, mas na Constituição de 88, o Brasil se afirmou como um país laico, né? Um país laico. Uhum. Portanto, e eu sempre defendi que a presença missionária em terra indígena é uma afronta ao Estado laico. Principalmente Exatamente. porque eles ainda estão perseguindo os povos que estão isolados, não é? Eles vão atrás, eles tentam fazer contato, forçam um contato, e isso, que dano você, que conhece bem, que danos são provocados a esses povos mais isolados? Então, eu dizia que uma das coisas é a própria transformação da nossa cosmologia, Uhum. né? De como nós entendemos a nossa existência. A E isso tem a ver com moderna. da cultura. Estou falando sempre da cultura. Quando eu falo do sequestro da alma, eu estou falando exatamente de um comprometimento comprometimento não, né? Esse tipo de ação dessas igrejas, ela acaba interferindo na forma de como os povos indígenas organizam a sua sociedade, a sua cultura, o seu modo de ser. Não é? Porque aí eles interferem na constituição da família, eles vêm com essa ideia de uma família ocidental canônica, né? E os indígenas têm uma outra visão, porque é um conjunto, na verdade, assim, os indígenas não fazem uma separação de corpo e alma como o Ocidente faz, né? O indígena se entende como parte de um grande, de um todo, de uma grande teia, né? Que está conversando o tempo inteiro com tudo, com todos os seres, humanos ou não, né? Essa visão de mundo, ela não admite, digamos assim, essa visão distorcida de bem e de mal, de alma e de corpo, né? A cosmologia indígena é um todo, é um conjunto. Não é só não é um entendimento intelectual das coisas, é a própria experiência de que nós somos parte desse mundo e não seus donos. Essa é uma questão.
Aí, quando a igreja vem, qualquer que seja ela, vem colocando, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou vem colocando a sua visão de mundo a partir dessa compreensão, né, a partir da sua própria mitologia, né, que está lá registrada na Bíblia, e que esse modo de organizar a sociedade é uma forma que parece ser e que está muito mais próximo de uma teocracia, né, de um governo divino. E eles jogam tudo isso, como eles têm poder, como têm dinheiro, como têm recursos, como têm, podem comprar os políticos para permanecer em terra indígena, eles vão transformando o discurso deles numa regra geral e vai, claro, deformando completamente a cultura indígena. Isso passa pelo sistema de educação, sistema de saúde, sistema econômico, né? Passa por essa ideia de achar que o indígena tem que se transformar num brasileiro, né, no sentido capitalista, de ir para o mundo do trabalho, para ir ter dívida no banco, ter conta no banco e tudo mais. E os indígenas sempre, historicamente, né, ancestralmente, sempre preferiram viver da natureza, mais do que viver do sistema bancário, como o atual sistema econômico que a gente vive. Os brasileiros vivem do sistema bancário, dependentes do sistema bancário, não são livres, enquanto que há uma margem de liberdade nos indígenas que não existe no resto do povo brasileiro. Mas há também, nessa tentativa de evangelização, há um outro perigo, que é a disseminação dos germes da morte. A Covid, por exemplo, que efeitos tem tido essa tentativa de evangelização dos povos indígenas na disseminação da Covid e na morte e na diminuição das populações dos povos indígenas? Eu ainda pego carona na pergunta do Henrique, Daniel, e queria saber o seguinte: existem mecanismos de defesa desses povos ainda enquanto está nesse governo? Porque ainda falta muito tempo, né? Em termos de destruição, é muito considerável o tempo que falta, não é? Existe alguma possibilidade, uma cadeia de proteção, algo que se possa fazer? Olha, eu diria que, com relação à Covid, as populações indígenas tentaram se proteger do jeito que é possível. Só que, como eu falei, existem muitas questões que envolvem os povos indígenas. São aqueles que têm contato muito antigo com a sociedade brasileira, que já estão em contexto praticamente urbano. Esses não tiveram muito como fugir da Covid, mas também aqueles que estão um pouco mais afastados, protegidos no meio dos seus territórios, eles são muito dependentes, em grande parte, são muito dependentes também dos produtos manufaturados, né, vendidos nas cidades. E muitas dessa comercialização, no primeiro momento lá da Covid, eram feitas de pessoas que iam e vinham das comunidades indígenas, e foram eles os principais vetores da doença. Nem tanto, eu nem diria que é uma questão religiosa nesse primeiro momento, mas era sobretudo uma questão mesmo de que as populações indígenas, elas são populações coletivas, né? Elas são um coletivo. É muito difícil pensar em fazer distanciamento social entre as pessoas, social entre as pessoas ali, porque são grupos do coletivo, vivem coletivamente. E se a Covid chega numa comunidade, ela fatalmente atinge a comunidade toda, né? São pessoas que, felizmente, ainda trazem consigo muito essa organização social. Agora, faltou da parte do governo brasileiro maior atenção com relação a isso. Obviamente, era talvez mais fácil isolar as populações indígenas do que o restante da sociedade brasileira. Acontece que o nosso governo é um governo, primeiro, negacionista, sempre negou a existência da doença,
sempre repetiu muitas vezes que era apenas uma gripezinha, que não pegaria, ou se pegasse logo iam ficar bons, porque isso pensando no Brasil como um todo, né? Que ele falava da imunização de rebanho, né? Enfim, portanto, não se preocupou em dar assistência às populações indígenas. Quando a coisa ficou caminhando assim para já ser caracterizado como uma espécie de genocídio, né, que é o que se diz que o atual governo é genocida, que eles procuraram fazer algum tipo de atendimento. E, ao invés de fazer o atendimento sério, eles mandaram cloroquina para as comunidades, né, para fazer o tal do tratamento precoce. E isso, a gente já sabe, não resolve problema de nada. Muitos indígenas morreram, entre os Munduruku mesmo, foi numa única semana, 12 indígenas faleceram, 12 velhos, né, que são aquelas pessoas que são tão importantes dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade, acabaram falecendo. E isso também repercutiu... Numa população de quantos? Numa semana, 12 faleceram, numa população de quantos? Então, o povo Munduruku, no Pará, onde aconteceu isso, forma um contingente de umas 15 mil pessoas. 15 mil? 15 mil pessoas. E esses 12 líderes, numa semana. Depois, houve uma diminuição disso, porque a própria população Munduruku, que vive em contexto urbano, também foi se organizando para fechar o acesso às comunidades mais isoladas, né? Porque isso é possível ainda de fazer na região que o meu povo vive. E aí deu uma diminuída nos casos, mas nós já tínhamos perdido exatamente 12 grandes sábios, né? 12 pessoas. Então, o que a gente vê, assim, a justiça brasileira tem que entrar na parada. E aí o Ministério Público ele se posicionou com relação a isso, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal ele intercedesse pelas populações indígenas e obrigasse o governo a cuidar das populações que são mais frágeis, né? Efetivamente. E isso aconteceu, né? Aí houve uma priorização, inclusive, de vacina para as populações indígenas, de modo que uma grande parte dos indígenas hoje mais isolados, ou em contexto de isolamento, eles já estão quase todos imunizados, né? Mas isso por conta de uma obrigatoriedade. Contra a vontade e contra as ações do governo de Bolsonaro. Exatamente. Olha, nós sabemos que é candidato à Academia Brasileira de Letras e que importância tem para os povos indígenas esta sua candidatura? Outra coisa que eu queria já pegar daí, para você ficar à vontade para falar, eu queria saber o seguinte, essa sua candidatura é mais uma ponte? Ela está ligada a essa cultura dos povos indígenas, dos povos originários, de construir pontes, de fazer ligações, de fazer uma cultura mais multirracial. Como é que você... Quais são as suas expectativas em relação à sua candidatura? Então, veja, esse ano vagaram, né, quatro cadeiras na academia. Uhum. Eu não tinha, em princípio, nenhuma expectativa de entrar nessa corrida. Mas uma voz vinda de dentro da academia, de uma pessoa muito amiga lá dentro, ela sugeriu, sim, que talvez fosse o momento ideal para pleitear uma cadeira. Isso por uma questão também, inclusive, uma questão simbólica, né? Nós estamos aí próximo a 22, que é um ano do bicentenário da independência, é o centenário da
Semana de Arte Moderna, que tem a ver com o Macunaíma, lá, né? Tem a ver com toda uma questão simbólica. E, por conta disso, eu fiquei convencido de que era o momento de apresentar, então, por conta da minha produção, não tanto pela vaidade pessoal, mas por conta da produção que eu tenho, produção literária. E por conta desse momento político que a gente vive, eu achei conveniente da gente tentar essa vaga para trazer as populações indígenas para o cenário de um debate um pouco mais qualificado, né? Que não ficasse apenas na ideia que, normalmente, as pessoas que aderem ao governo pensam, né, o indígena como um ser do passado, ou pensam o indígena como um ser atrasado, sem nenhuma contribuição para a sociedade brasileira. Sem pedra, sem cultura, uma espécie de animal. Exatamente. E a gente quer mostrar que não. Aliás, todo meu trabalho como escritor, como professor, tem sido no sentido de fazer essa aproximação, de construir essa ponte mesmo, né? Para que a sociedade brasileira possa nos enxergar como nós somos, não como ela gostaria que a gente fosse, né? E ser o que somos significa dizer que nós temos competência também de vivermos no século XX como todo mundo, né? Sem deixar de ser quem somos, sem abrir mão da nossa cultura, da nossa ancestralidade e tudo mais. Coisa que sempre foi o desejo do Estado brasileiro até 1988, que a gente sumisse, né, do mapa e eles pudessem explorar o território que a gente bravamente resiste em manter como um espaço brasileiro, efetivamente, né? Não ser privatizado, porque é o que vai acontecer, né? Eles estão privatizando tudo no Brasil e vão privatizar também a floresta amazônica, se a gente assim o permitisse, né? A gente, que eu digo, os povos indígenas, porque o povo brasileiro em si fica, às vezes, muito deslumbrado com essa ideia de progresso e desenvolvimento e não percebe que, quando o progresso e o desenvolvimento chega, saem as outras coisas, né? Saem as outras possibilidades. Então, é muito fácil a gente observar quando a gente percebe um mapa, no mapa, no sobrevoo, numa imagem aérea, aonde é a área dos indígenas, que está totalmente preservada, e a área que os madeireiros ocuparam, que está totalmente desmatada, não é? Então, quem é que cuida da floresta? É evidente, não é? Mas aqui, só para concluir, Henrique, aqui se fala muito do agronegócio como aquele que produz a maior riqueza, né? Como aquele que produz maior número de empregos e tudo mais, né? E isso é vendido através do maior meio de comunicação brasileiro, que é a Rede Globo. E essa visão... O cachorrinho resolveu conversar comigo. E essa visão que é passada pelo meio de comunicação, ele acaba atraindo muito mais a sociedade brasileira, que fica um pouco entorpecida por isso, pela ideia do progresso, desenvolvimento, da riqueza e tudo mais, que é mostrado na televisão a todo momento, toda hora, cada 20 minutos, a propaganda está rodando nesse meio de comunicação, que é visto por milhões de pessoas. Então, há, de uma certa forma, uma voz na consciência do brasileiro que não deixa ele olhar para o outro lado, né? Que não deixa ele perceber que destruir a floresta para o agronegócio, e agronegócio aqui não é só o boi, não, né? É tudo aquilo que mexe com a natureza, inclusive a exploração mineral e tudo mais. E o povo brasileiro fica adormecido, está longe de acordar. Mas você vê que é possível os povos indígenas preservarem a sua identidade contra o progresso científico e tecnológico que lhes pretende mudar o modo de estar no mundo e pretende fazer deles uma cópia dos brasileiros integrados no sistema de consumo capitalista?
Então, esse é o grande desejo do atual governo, tem sido o grande desejo de muitos governos ao longo da história. Os militares, quando assumiram em 64, eles tinham esse propósito, desenvolver a Amazônia, fizeram grandes projetos para lá. A Transamazônica, não é? Entre outras coisas, Transamazônica, Zona Franca de Manaus, né, Itaipu, né, uma série de projetos megalomaníacos, né, e que faziam com que se entendesse que o Brasil era um país que estava em franco progresso. Enquanto isso, a corrupção corria solta também entre os militares, né? Como está acontecendo hoje, inclusive, novamente. Eu costumo sempre lembrar assim, para as pessoas que falam comigo, né, que querem me ouvir minimamente, eu sempre digo que nós demos um salto de 40 anos para trás, no túnel do tempo, né? Porque nós estamos hoje ouvindo os mesmos discursos que se ouviam nos anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil, em que os militares queriam, porque queriam, explorar a riqueza natural e a riqueza mineral no Brasil, né, para poder criar essa ideia de crescimento. E eu não vejo nenhum problema, Henrique, em os povos indígenas entrarem nesse universo, desse sistema social que a gente vive. Assim, eu não vejo nenhum problema do ponto de vista de que nós somos contemporâneos. Nós não somos do passado, nós somos do presente, nós estamos aqui vivos. E nós estamos fazendo uso da tecnologia, nós estamos fazendo uso de uma porção de coisas que não fomos nós que criamos, nós que inventamos, mas nós estamos nesse tempo. E se esse tempo me oferece um celular para eu usar, se eu não usar, eu não vou estar conseguindo fazer aquilo que a cultura faz sempre, que é de atualizar-se. Toda cultura se atualiza o tempo inteiro. É claro que no tempo que nós vivemos, o desenvolvimento foi tão intenso, tão grande, o desenvolvimento tecnológico, que era quase que inevitável que a gente também aprendesse a usar essa tecnologia. Aliás, se a gente quiser sobreviver, sendo como nós somos, mantendo minimamente o nosso estilo de vida, nós precisamos, sim, usar esses instrumentos. Os povos indígenas estão usando a tecnologia para divulgar sua cultura, estão usando tecnologia para denunciar a invasão, sabe? É uma Então, importante ferramenta de denúncia, não é? De mostrar o que está se passando, porque você pode mostrar a imagem, não é? Aquilo chega em tempo real. Importante isso, porque antes a pessoa estava isolada, estava distante, até que aquilo chegasse, era um absurdo o tempo que se passava e, às vezes, não dava para salvar muita coisa. Agora, é em tempo real, o mundo inteiro vê em tempo real. Não há como perder essa possibilidade de usar essa ferramenta até para combater aquilo que você chama de pedagogia da morte, não é? E eu gostaria que você falasse sobre isso um pouco, por favor. Claro, Henrique quer falar também aí? Aquilo que eu pretendia saber é se, para além dessa utilização dos meios tecnológicos modernos, vocês não perderão a vossa identidade com isso, não perderão a vossa identidade própria, o vosso sentimento de serem uma parte da natureza e não como vos ensinam os pastores evangélicos, que são os donos da natureza, os proprietários da natureza, e que a natureza existe para vos servir. Mas, pelo contrário, vocês são uma parte da natureza, uma parte viva da natureza, integrada da natureza e que faz parte do coração da natureza e, portanto, destinada também a preservar a própria natureza. Esses meios tecnológicos modernos não poderão servir para destruir essa ideia de que vocês fazem parte da natureza e não são senhores da natureza, não são os donos da natureza. Eu entendo, Henrique, a sua preocupação. Eu só diria, talvez, primeiro que, como eu disse, nós estamos inseridos nesse tempo agora.
brigar contra essa tecnologia é uma briga perdida. Então, o que nós temos que fazer é tentar nos apropriar dessa tecnologia e transformá-la para que, ao invés dela destruir a cultura, ela seja também um instrumento de manutenção dessa cultura. É o primeiro passo. O segundo passo a se fazer é tomar consciência disso, que nós somos parte, sim, da natureza e que nós somos uma espécie de guardiões dessa memória, digamos. Para isso, a gente tem que tá muito claro na nossa mente essa nossa função, porque a gente só deixa de ser o que a gente é quando a gente é induzido a pensar como o outro pensa, né? Como o invasor pensa. Se o invasor ele manipula a gente de tal maneira que a gente não consiga refletir, que a gente não consiga pensar com os princípios da nossa própria cultura, da nossa própria tradição, a tendência é a gente achar que o modo de vida do outro é melhor do que o nosso. E, normalmente, o não indígena, não é? Como se fala em Munduruku, o pariwati, o estrangeiro, ele vem com esse canto da sereia, né? Ele vem com a sedução, ele vem com o dinheiro, ele vem com a tecnologia. E como a gente também olha para essa realidade e diz assim, e percebe que sem dinheiro a gente não vive, né? Dentro dessa realidade ocidental, muitos dos indígenas acabam se entregando a isso, a esse canto. É um canto da sereia, né? É um momento sedutor. E tem muitos indígenas que, infelizmente, caem nesse conto, porque eles não estão muito conscientes desse seu papel de guardião e não estão muito conscientes de que precisam, devem e podem usufruir da tecnologia sem abrir mão da sua cultura. Porque o que o pariwati nos oferece você me dá a sua terra e eu te dou um dinheiro, né? Acontece se a ideia da terra está muito dentro de mim, no sentido de que eu sei que eu faço parte dela, ela não tem preço. Nós entendemos que essa terra não tem preço, porque ela é o reflexo, ela traz a memória dos nossos ancestrais. Então, ela não adianta me oferecer milhões, porque nem 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões vai devolver, né, vai fazer eu colocar dentro de mim uma outra visão de ancestralidade. Então, quando a gente está consciente do nosso papel, nada pode convencer a gente do contrário. E aí a gente vai para a rua, aí a gente vai lá para Brasília brigar, aí a gente vai enfrentar os garimpeiros com as nossas armas, né? Com o nosso arco, com a nossa flecha, né? Vai com a nossa palavra, com a nossa fala, com o nosso discurso. A gente vai lá com a nossa pintura de guerra, né? Para fazer o enfrentamento. E o enfrentamento, né? As pessoas não se dão conta disso, né? Mas o enfrentamento não é para você porque você quer aquela terra para você explorar. O enfrentamento se dá no sentido de que eu quero aquela terra porque aquela terra sou eu. Se eu perco aquela terra, eu perco a mim mesmo, perco a minha identidade. Por isso, os indígenas, eu costumo dizer, são a última fronteira que o Estado brasileiro ainda não conseguiu atravessar, né, para destruir a Amazônia de vez. Eu costumo até lembrar que nós somos os últimos comunistas desse país. E você podia contar para nós o que acontece com aquele indígena que é forçado a se apartar da sua cultura, da sua origem, quando ele é tirado do seu meio, da sua forma de vida e colocado de uma forma artificial na sociedade de consumo capitalista do homem branco? Olha, existem duas possibilidades de ser feito isso. Nos anos 60, no final dos anos 60, os militares tentaram isso, mandando as crianças irem para a escola da Sobretudo a cidade. influência religiosa, né? Tirando também a sua espiritualidade. Exatamente. Eles fizeram isso nos mandando, eu fui um desses meninos, né, dessas crianças que foi para a escola
à revelia, né, porque o Estado brasileiro, o governo militar da época, queria nos transformar em brasileiros, ou seja, arrancar a nossa identidade e assumir a identidade nacional. Esse era um jeito. O outro jeito, que é muito mais usado hoje, é uma tentativa de seduzir, né, oferecendo vantagens. Acontece que hoje em dia, né, essa moçada que recebe vantagem, vende um pedaço de terra, ou, né, sei lá, se compromete a fazer algum tipo de ação contra seu povo, ele acaba se perdendo como um indivíduo, porque não os indígenas costumam tomar decisões coletivas. A decisão individual, ela não é bem vista, né? E ela não é aceita. Então, a gente tem que pensar que quando um indígena se promove a si mesmo, né, e se torna uma pessoa rica dentro da sociedade nacional porque vendeu, sei lá, o seu apoio para o grupo político, aquela pessoa vira um pária. Primeiro porque ele não é aceito na sociedade brasileira, que o Brasil não aceita mesmo que o cara seja rico, e o seu grupo indígena também não o aceita mais porque ele é um traidor. Então, essa pessoa, ela ela pode ficar rica de bens materiais, mas ela vai ser permanentemente pobre do ponto de vista cultural, porque nem a cultura brasileira vai querer direito essa pessoa e nem a cultura ancestral dele vai querer de volta. Então, há um paradoxo aí bastante grande, mas está acontecendo de uma forma muito intensa atualmente e que tem, de uma certa forma, dado alguns sinais, né, assim, de como as sociedades indígenas continuam sendo muito fiéis à sua ideia de coletividade. Mesmo aqueles povos que já estão há muito tempo em processo civilizatório, né? Dentro desse processo de urbanização, ainda assim existe um sentimento de coletividade muito grande. Mesmo algumas aldeias aqui de São Paulo, a maior capital da América Latina, né? Existem grupos, existem aldeias indígenas dentro da capital de São Paulo que dão um banho de civilidade, né? De unidade, de pertencimento e de amor àquele espaço. E aí são grupos pequenos, moram em pequena porção de terra, e que são perseguidos justamente porque estão ali, né, vivendo no contexto urbano, vivendo numa situação de pobreza, do ponto de vista ocidental, né, sempre assim, mas estão ali resistindo bravamente para que a sua cultura não seja totalmente esquecida. E falam na língua, inclusive, né, falando dentro de São Paulo, falando uma língua que não é a língua portuguesa, que é a língua oficial do Brasil. Uma última pergunta, estamos a aproximar-nos do fim. Uma última pergunta. Os povos indígenas percebem que a felicidade não está em ter um cartão de crédito e dever dinheiro ao banco, mas está na sua liberdade e na sua união com a natureza, na sua comunhão com a natureza. Os povos indígenas continuam todos a perceber isso? Então, eu não posso me atrever a dizer que todos percebem. Mas também eu posso garantir a você, Henrique, que esse olhar de ter a consciência monetária, né, da riqueza material, ela não é muito discutida nas comunidades. Porque, como existe um coletivo que se organiza, normalmente as pessoas não estão, elas tentam sobreviver com aquilo que lhes é peculiar. Por exemplo, os Guarani, que moram no centro de São Paulo, ali, eles fazem seus artesanatos, seu material, produz o seu material para vender para as pessoas conseguir algum recurso, né? Ou tem apoios de outras entidades, enfim, porque precisam, eles não têm mais espaço para caçar, para pescar, né? São águas todas sujas e tudo mais, eles não têm mais esse espaço. Então, o que eles precisam? Eu dizia ainda há pouco, se precisa a gente se apropriar daquilo que a gente tem,
para poder manter minimamente intacto a nossa compreensão simbólica da vida, né? E valorizar isso através dos ritos, através da contação de história, através do seu sistema educacional próprio, né? E isso acontece. Agora, eventualmente, a gente usa dinheiro também. Eventualmente, a gente precisa do cartão de crédito, porque todos nós, o Brasil, e eu acho que em todo lugar do mundo, é um país que é prisioneiro do sistema bancário, né? A gente não tem ninguém que possa movimentar dinheiro no Brasil que não seja através de banco. Isso dinheiro, obviamente, para além da troca de coisas imediatas que a gente possa ter. Mas se você tem uma organização social, tem que ter, né? Se você quer receber algum recurso de algum parceiro, você tem que ter a conta bancária. Então, é claro que um grupo, pelo menos, de pessoas indígenas tem a clareza de que é preciso mexer com o sistema financeiro. Mas isso não é uma coisa comum para todo mundo. Então, ao mesmo tempo que nós temos consciência de que somos guardiões de uma memória ancestral, guardiões da natureza e tudo mais, nós temos a consciência de que nós estamos dentro de um mundo que é movimentado pelo capital, e esse capital é imprescindível para que a gente possa minimamente ter condições de interagir com essa sociedade que está aí. Nem que seja vendendo a nossa arte, vendendo os nossos desenhos, vendendo as nossas histórias, né? Eu escrevo livros, eu estou fazendo isso, eu estou vendendo, né, essas histórias que são do meu povo e, na medida do possível, volta também algum recurso para esse povo, porque as histórias é dele. A história que eu conto, em alguns casos, ou eu também transfiro isso para alguma entidade, né? Alguém que possa fazer um outro trabalho. Quer dizer, a gente tenta ser o mais ético possível para que, vivendo na sociedade que a gente vive, a gente saiba que por trás da gente tem uma luta, existe uma luta que, se para mim não é possível fazer por não estar diretamente lá na aldeia nesse momento, né? Eu estou em contexto urbano já há muito tempo, né? Mas eu tenho clareza que eu estou aqui na cidade, meu povo está lutando para manter a sua cultura e sua tradição, da qual eu faço parte, e cabe a mim, que tenha alguma visibilidade na sociedade, emprestar essa visibilidade, que não é minha, do meu povo, né, para que a gente possa discutir em melhor nível, né, essas questões. E meu possível ingresso na Academia Brasileira de Letras é também uma forma de visibilização das questões indígenas. Por isso é importante ter o que mostrar para quem vai me eleger eventualmente, né, para essa cadeira, mostrar para eles o que eu já produzi, né, a competência que eu desenvolvi com relação aos livros que eu produzi, e mostrar, ao mesmo tempo, que eu sou também representante de um coletivo que vai além de mim. Então, se eu entrar na academia, não é o Daniel que entra, é uma cultura indígena inteira que entra, né? Um jeito de pensar inteiro que entra. Daí o esforço da gente de poder adentrar nesse espaço, né? Que é um espaço elitista, né? Sempre foi um espaço elitista. Agora, a gente pode fazer parte também disso, né? Por que não? Uma elite indígena, não é? A elite do povo brasileiro passa a ser elite indígena, porque, originariamente, quem é o dono do Brasil? Quem estava no Brasil eram os indígenas, não é? Enfim, eu torço muito para o seu sucesso e espero que você nos conceda novamente um momento de conversar conosco, até quem sabe para o nosso outro programa, Livros e Autores, apresentando toda a sua obra literária, para que as pessoas possam conhecer o que se faz no Brasil, né? O que uma pessoa de origem indígena é capaz de produzir literariamente. Maravilha. Agradeço imensamente a sua disposição, a sua Contem disponibilidade. comigo, estou por aqui, sempre que precisarem, é só chamar. Nós temos um programa Livros e Autores e teremos a oportunidade de o convidar para esse programa num futuro próximo. Muito obrigado pela entrevista, Daniel.
De nada. Um abraço a todo mundo. Obrigada. Um abraço para si também e para o povo Munduruku. Muito obrigado, agradecemos. Agradecemos ao Daniel Munduruku, ao povo Munduruku, a toda a população indígena brasileira. Desejamos força e resistência e pedimos a você que assistiu esse vídeo até aqui, que curta, que compartilhe, que se inscreva no nosso canal e ajude a dar força a essa mensagem para que ela chegue a mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo Enfoque. Enfoque. A lusofonia em foco.